Se Deus abrisse seus olhos espirituais para ver as coisas acontecendo no mundo e na vida de muitas pessoas, você ficaria surpreso ao ver a situação em que estamos. O salmista disse em Salmos 74, versículo 20: Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Onde na terra ficariam esses lugares tenebrosos que estão sendo mencionados aqui? São localizações geográficas literais ou símbolos de certos mistérios espirituais e forças que influenciam o físico? Em outro Salmo 91, versículos 5 e 6 diz: Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Quais são os terrores noturnos, as setas que voam durante o dia, a peste que se propaga na escuridão e a mortandade que destrói ao meio-dia? Quem é o responsável por essas coisas? Por que elas são tão livres para realizar suas atividades sem restrições? Estamos em um mundo cheio de trevas e sob forte influência do reino espiritual. Viver como todo mundo ou sem considerar essas coisas é viver como uma presa descuidada na selva. Você pode se tornar uma vítima a qualquer momento. Muitas pessoas que você vê andando pelas ruas todos os dias estão sob pesadas influências satânicas que a olho natural não pode ver ou compreender. Assim como Deus está ocupado fazendo coisas boas na vida de seus filhos, salvando almas, dando vida, libertando pessoas e tudo mais, o diabo também está escravizando pessoas, separando famílias, enganando e roubando as pessoas e suas posições na vida. Não pense que a terra ou o mundo é um lugar seguro, porque não é. Assim como o reino espiritual, o plano físico é uma zona de guerra. Nossas vidas aqui são reflexos do que está acontecendo nos bastidores, isto é, no espírito. Isso significa que tudo o que está acontecendo com você no reino espiritual deve se manifestar aqui. Você não pode vencer na terra enquanto perde no reino espiritual. Se você perceber essas coisas, entenderá melhor porque precisa levar a oração a sério. Veja, a oração não é apenas algo que você faz quando está com problemas ou quando precisa urgentemente de algo de Deus. A oração não é uma mera linha direta de emergência para o céu porque algo aconteceu e você precisa da intervenção de Deus. A oração para o Filho de Deus está além de uma linha direta. É a sua tábua de salvação. Sem isso, você vai perder. Sem isso, você falhará. E sem oração, Satanás vai tocar em você. A palavra de Deus nos fala sobre um tipo de guerra em que estamos envolvidos na terra. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando falamos sobre o que você está enfrentando, não estamos falando sobre o chefe irritante no escritório, o vizinho intrometido que está sempre causando problemas ou o valentão do colégio. Estas são apenas manifestações do que está por trás de tudo. Você luta com eles aqui porque alguém está trabalhando por meio deles contra você. Muitas vezes essas pessoas nem sabem que estão sendo usadas. O vício, a incapacidade de se impedir de fazer certas coisas que você sabe que não deveria estar fazendo, a incapacidade de livrar-se da culpa do seu coração mesmo depois de Deus tê-lo perdoado, e o medo de deixar alguém entrar em sua vida por causa de o que alguém fez com você no passado. Isso tudo faz parte da luta de um cristão com forças que operam no espiritual. A Bíblia nos diz que eles são demônios que operam como principados, potestades, poderes das trevas e maldade espiritual nos lugares celestiais. Eles são responsáveis por quebrar famílias, impedir que as pessoas cumpram seus destinos, manter as pessoas presas nesse ciclo habitual de anormalidade e muito mais. Negar a existência deles seria prestar um grande desserviço a si mesmo. E a verdade é que é isso que Satanás quer. Ele conseguiu convencer muitas pessoas a acreditar que demônios não existem. Alguns acreditam que eles existem, mas não têm influência nesse reino. Esse é outro engano. Alguns acreditam que têm influência, mas que só avisam algumas pessoas porque as coisas aparentemente estão bem com elas e eles próprios não estão entre os escolhidos para serem atacados. Isso pode ser o acaso, mas ainda não é a verdade completa. Você sabia que algumas pessoas recebem tanta riqueza nesta vida, desfrutando de toda a bondade que este mundo tem a oferecer, mas apenas como isca do inimigo?
Você pode se enganar ao pensar que essas pessoas têm tudo na vida, mas a verdade é que elas estão presas e colocadas sob algumas fortalezas das quais não podem sair. Pense em um jovem com um futuro promissor planejado por Deus para cumprir na terra, que por causa de sua origem entra em um relacionamento doentio com alguém que o considera apenas uma ferramenta para o seu prazer. Agora, a porta está aberta, mas ela não consegue sair dela por vários motivos. Ela pode ter medo de perder as coisas materiais, mesmo sabendo que está morrendo por dentro. O diabo pode ter se aproveitado de seu medo e ganância para fazer uma lavagem cerebral nela para acreditar que essas coisas são o verdadeiro valor de uma pessoa, e sem isso ninguém a respeitaria e ela não seria capaz de se igualar aos seus contemporâneos. Outra razão pode ser simplesmente a ignorância do que o diabo está fazendo com ela. Ela pode ter sido condicionada a acreditar que não é melhor em nenhum outro lugar. E assim ela fica ali, suportando condições terríveis como uma prisioneira, enquanto a porta está escancarada. Este pode não ser o seu caso, mas estou tentando mostrar a você que existem domínios espirituais por aí. Não tire conclusões apenas das coisas físicas que você está vendo. Em vez disso, confie em Deus para ajudá-lo a ver essas fortalezas e como lidar com elas. Nossa luta não é com o agressor no sentido literal. Nossa guerra não é contra o chefe irritante ou político. A briga não é com a mídia, revistas ou pornografia. É uma luta espiritual. Se você conseguir quebrar o ciclo no espírito, ele perderá o poder sobre você no físico. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5. Porque embora andante na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como podemos fazer isso? Através da oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Carregue seu escudo de fé, creia na palavra de Deus e use-a para proteger a si mesmo e tudo o que lhe diz respeito, mas faça isso com orações. Leve a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sempre com você e continue estudando e confessando-a em sua vida. Mas não faça isso sem orações. Na verdade, as orações baseadas na palavra são mais eficazes do que suas próprias orações genéricas porque chamam Deus para responder à aliança do que ele disse. Pegue o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade e as sandálias do evangelho da paz. Pegue todos e coloque-os, mas ao fazê-lo, faça com oração. A Bíblia estabelece uma verdade eterna em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importunava, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Enquanto estivermos aqui, devemos continuar orando. Por meio da oração, você destruirá as obras do diabo pela autoridade do nome de Jesus. Por meio das orações, você pode se libertar das fortalezas que mantêm as pessoas presas a um modo de pensar doentio. Por meio da oração, você pode quebrar as correntes que mantêm sua mente cativa. Você sabia que a palavra de Deus deve ser apoiada com oração e obediência para ativar seu poder em sua vida? Sim, a palavra de Deus é viva, toda poderosa e autossuficiente. No entanto, para libertar as pessoas, você deve ativá-la por meio da obediência, oração e contínua confissão de fé. Não deve haver um período de folga na oração.
Você deve orar constantemente. Seus filhos, cônjuge, irmãos, colegas ou vizinhos podem estar apenas a uma oração de ser salvo. Se você deixar de orar sobre qualquer assunto que precise de mudança em sua vida ou em torno dela, você está dando ao inimigo curso livre para vagar e causar danos à vontade. Existem certas comunidades e partes do mundo, por exemplo, onde as pessoas pensam de uma certa maneira e todos esperam que elas ajam dessa forma. Esta é uma forma de domínio. Não é como Deus definiu você e eu desde o princípio. Fomos projetados exclusivamente para mostrar seus louvores e não para ser como as pessoas de onde viemos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi salvo e separado para uma vida melhor e mais bela. Não deixe o inimigo arruiná-lo, mantendo-o cativo por meio de um padrão ou sistema de pensamento doentio. Você não é quem todos dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. E por meio da oração você reforça isso em sua vida. Chega de acomodar as mentiras do diabo. É uma mentira que você não pode fazer seu casamento funcionar. É mentira que você vai acabar sozinho. É mentira que você não pode ter sucesso legitimamente e sem fraude. É uma mentira que esta doença dura toda a vida e assim permanecerá até que acabe com sua vida. É hora de se levantar em oração e começar a quebrar ciclos, domínios e mentiras do diabo que o mantiveram preso por tanto tempo. Você recebeu a palavra de Deus. Agora é hora de começar a aplicá-la em sua vida. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que a palavra de Deus diz sobre seu casamento, finanças, família, filhos, saúde, ministério, trabalho e outras áreas da sua vida? Encontre isso e comece a aplicá-la em oração. Não deixe que Satanás o engane fazendo com que evite ou negligencie sua vida de oração. É sua vida que está em jogo. É hora de começar a levar isso a sério. O diabo sabe que no momento em que você se levantar em oração, isso marcará o fim de seu poder sobre sua vida e de sua operação ao seu redor. Lembre-se, sua falta de oração é uma permissão para o inimigo continuar com sua onda destrutiva. No entanto, quando você se levanta, você se torna como um fogo ardente que expulsa de sua vida todos os demônios e suas obras. Confie em Deus para trazer as pessoas certas até você. Você precisa de pessoas em sua vida, mas não para validação ou simplesmente para aceitação. O próprio Deus já ama e aceita você. Ele demonstrou isso através do sacrifício do seu único filho, Jesus, por nossos pecados. Não porque merecemos, mas simplesmente porque Ele nos ama. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus demonstra seu próprio amor por nós nisto: sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, não pense em relacionamentos apenas para ter pessoas que gostam de você em vida. A vida é mais profunda do que isso. Você sabia que alguém pode estar trilhando um caminho destrutivo na vida e ainda estar cercado por pessoas que são como eles? Isso pode induzi-los a pensar que, por terem pessoas que entendem o que estão fazendo, isso os valida e nada mais importa. Isso me lembra o que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 14, em um dos seus ensinamentos sobre os fariseus e mestres da lei de sua época. Deixe-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Não importa quantas pessoas você tem ao seu redor, se todos estiverem no caminho errado, terminarão no destino errado. É, portanto, necessário confiar em Deus para ajudá-lo a identificar e se conectar com as pessoas certas em sua vida. Há tantos benefícios, numerosos demais para contar, em ter as pessoas certas em seu círculo. Muitas vidas são arruinadas não porque os indivíduos que fazem parte delas são necessariamente pessoas más, mas a ruína acontece porque pessoas erradas influenciam essas vidas. Olhe ao seu redor. Será que as pessoas em sua vida refletem o tipo de futuro que você deseja ter em Deus? Não estou falando sobre ganhar dinheiro ou ter contatos com pessoas importantes.
Você pode ter períodos em sua vida em que precisa desses contatos, mas é preciso enxergar além disso. Por exemplo, você pode considerar um relacionamento valioso porque ele te ajuda a atender às suas necessidades materiais, mas depois descobre que isso contribui para o seu afastamento da fé. Veja, a coisa mais importante para o cristão é sua fé. Sem fé, um cristão não pode fazer nada. Sem fé, um cristão não pode viver a vida que Deus quer que ele viva. Sem fé, um cristão não pode entrar no reino de Deus. Sem fé, um cristão não é um cristão. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: E sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com fervor. Você pode ter muitas coisas neste mundo quando se curva ao diabo. Lembre-se de que Satanás disse a Jesus que daria tudo o que este mundo pudesse oferecer se ele apenas se curvasse diante dele em adoração. Ele reconheceu que todas essas coisas estavam em seu poder para dar a quem ele desejasse. É o que Mateus capítulo 4, versículo 9 relata. Tudo isso te darei, disse ele, se prostrado me adorares. Claro, Jesus recusou e o repreendeu. No entanto, esta é uma indicação clara de que ser bem-sucedido de acordo com o padrão deste mundo não requer necessariamente fé em Deus. Há muitas celebridades e pessoas ricas na terra hoje que nunca se curvaram a Jesus. Há muitos indivíduos indo bem em seus negócios e carreiras por meio do seu próprio poder e outros meios errados. No entanto, você precisa entender que a vida está além dessas aquisições físicas. Quando Deus abençoa uma pessoa, Ele o faz completamente. Não há arrependimento subjacente ou repercussão destrutiva esperando para acontecer. E, acima de tudo, você tem uma esperança eterna em um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Por que é importante ter as pessoas certas em sua vida? Veja, todos os dias você está vivendo uma parte da história da sua vida, uma página de cada vez. Para esta história, Deus tem um plano para você viver, mas seu inimigo, o diabo, também tem planos para você. O plano que você vive até deixar este mundo determinará seu destino eterno, o céu ou o inferno. Mas Deus tem um propósito especial para colocar você aqui, independentemente do que você esteja passando ou possa ter passado. Seus planos são bons e perfeitos para você e todos os dias é sua intenção realizá-los em sua vida. Portanto, o roteiro com o qual você se alinha, seja o de Deus ou do diabo, influenciará muito o resultado final de sua vida. Não queira olhar para trás e desejar ter ouvido todos os conselhos e oportunidades disponíveis que surgirem em seu caminho e perder a chance de se agarrar a eles. Não queira olhar para trás e desejar nunca ter conhecido algumas pessoas que causaram tanto dano a você. Esta é a razão pela qual Deus está trazendo esta mensagem para você hoje. Por favor, não perca esta valiosa oportunidade. Deus nos criou para conexões valiosas. Desde o dia em que nasceu até o dia em que morrerá, você precisará de pessoas para ajudá-lo a passar de uma fase da vida para outra. Cada uma dessas pessoas contribuirá direta ou indiretamente em sua vida. Alguns podem vir acidentalmente, enquanto outros podem estar lá intencionalmente. Alguns podem passar temporariamente, enquanto outros podem permanecer por mais tempo. Seja qual for o tipo, um dos seus maiores trunfos na vida deve ser ter as pessoas certas em sua vida. Deixe-me dar diferentes exemplos do valor das pessoas certas em sua vida, bem como o efeito das pessoas erradas também. Cada pessoa impactante que Deus usou na Bíblia teve uma ou mais pessoas influentes em suas vidas, que as ajudaram a encontrar seu caminho, não só no destino, mas também em Deus. Você não pode falar sobre Esther sem falar de Mordecai, seu tio. Você não pode falar sobre Ló se tornando um grande homem sem Abraão, seu tio. Na verdade, mesmo depois de os dois se separarem, ainda encontramos Abraão intercedendo por sua segurança quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra. Podemos falar sobre a vida de Davi sem mencionar seus poderosos guerreiros que ficaram com ele na caverna quando ele não tinha nada, até se tornar rei de todo Israel? Ou podemos esquecer a influência que os profetas Samuel e Natã tiveram em sua vida?
Natã, por exemplo, foi fundamental para o arrependimento de Davi quando ele pecou com Batseba e matou o marido dela, Urias. E veja José, certa vez quando seu pai o enviou para procurar seus irmãos pela última vez antes de ser vendido como escravo, ele estava perdido, vagando sozinho pelos campos, quando um completo estranho o encontrou e lhe deu instruções para encontrar seus irmãos. Veja bem, seu destino estava prestes a ser acionado e cada pessoa tinha um papel a desempenhar. Se ele não tivesse conhecido esse homem, talvez ele não tivesse sido vendido. E se José tivesse voltado para casa, como ele teria acabado no Egito, tornando-se o governador que salvaria milhares, se não milhões de vidas durante os 7 anos de fome? Como ele teria a oportunidade de interpretar o sonho do faraó ou até mesmo de aparecer em sua presença se não tivesse tido um contato breve, mas significativo com o servo da corte, o copeiro, na prisão? Eliseu teve Elias. Elias tinha a viúva de Sarepta que o alimentou durante a fome. Eliseu também tinha um casal que apoiava seu ministério com seus recursos. Por fim, nosso Senhor Jesus, que é o nosso exemplo perfeito. Quando ele andou na terra, mesmo sendo Deus, ele ainda se certificou de que, além da multidão que o seguia, ele tinha um grupo certo de pessoas ao seu redor. Ouça, nosso Senhor Jesus foi bom. Ele era amigo de um pecador e estava lá para ajudar aqueles que precisavam de sua ajuda. No entanto, ele não se colocou à disposição de todos, nem confiou em todas as pessoas que conheceu. João capítulo 2, versículos 24 e 25 diz: Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todas as pessoas. Ele não precisava de nenhum testemunho sobre a humanidade, pois sabia o que havia em cada pessoa. No entanto, ele tinha aqueles a quem chamava de seus amigos, homens e mulheres igualmente, não perfeitos, mas em quem ele confiava e em quem podia confiar para cumprir seu destino. Entre eles estavam ex-prostitutas, ex-cobradores de impostos, ex-combatentes da liberdade, traidores, fariseus, todos que criam nele e políticos que buscavam a Deus com sinceridade. Essas pessoas se destacaram e no final vimos os papéis que desempenharam em sua vida e ministério. Mas há algo que podemos ver e aprender com Jesus. Ele orou antes de identificar seus amigos mais próximos, os 12 discípulos. Ele não os escolheu apenas porque eram bonitos, bem-sucedidos, tinham experiências ou quaisquer características físicas, como fazemos muitas vezes. Em vez disso, Jesus escolheu confiar em Deus para trazer as pessoas certas para a sua vida, que serviriam ao propósito dele em sua vida, bem como os ajudariam a cumprir seus próprios destinos. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13 diz: Num desses dias, Jesus saiu para uma montanha para orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, os quais também designou apóstolos. Por meio de suas orações, Jesus não estava apenas declarando sua confiança em Deus para trazer as pessoas certas, mas também para guiá-lo até elas. Podemos ver essa orientação quando ele desejou ir a Samaria, onde encontraria a mulher samaritana no poço. Ele acabaria tocando a vida dela, transformando-a na primeira mulher anunciadora do Evangelho do Novo Testamento. Se Jesus podia confiar em Deus para trazer as pessoas certas para a sua vida, você também pode confiar em Deus para isso. Você é filho de Deus e é seu desejo vê-lo seguro e realizado. E para isso ele posicionará as pessoas certas nas diferentes fases da sua vida. Alguns para orientar e corrigir, alguns para ensinar, alguns para confortá-lo e encorajá-lo, alguns para defender e ficar ao seu lado, e outros para lhe fazer companhia até que você se torne tudo o que foi ordenado a ser. Você não pode fazer tudo sozinho. Portanto, confie em Deus para trazer as pessoas certas para a sua vida e ajudá-lo. Peça a Ele que lhe dê um coração perspicaz para poder reconhecê-los quando eles vierem. Uma grande característica dessas pessoas é que elas irão ajudá-lo a buscar a Deus, aproximar-se dele e apoiá-lo no cumprimento do seu propósito de vida dado por Deus. Você perde muito se não tiver essas pessoas. Portanto, é muito importante que você confie em Deus para trazê-las até você. Elas podem não ter o que você acha que precisa no momento por causa de onde estão ou de sua aparência. Mas confie em Deus. Ele sabe o que está fazendo. No final das contas, as pessoas certas trarão o melhor de você,
deixando-o mais forte e melhor em Deus do que quando o conheceram. Deixe Deus te guiar, meu amigo. Você precisa das pessoas certas em sua vida. Eles tornarão sua jornada mais fácil e tranquila. Você sente que Deus está tentando chamar sua atenção, mas parece que você o ignora? Quais poderiam ser os sinais claros de que Deus está lhe dizendo algo que você está ignorando? Em qualquer lugar que você vá, você encontrará algum tipo de sinal, seja na forma de placas, símbolos, luzes, barreiras ou anúncios. Parece que somos governados por avisos dos pais, da polícia, dos governos, dos médicos, dos empregadores e assim por diante. Você pensaria que todos esses avisos teriam tornado nosso mundo um lugar melhor e mais seguro para se viver, mas ao contrário. O mundo em que vivemos está afundando cada vez mais na ilegalidade e no desespero. Leis são desobedecidas ou ignoradas diariamente, e cada vez que ignoramos um aviso, corremos o risco de pagar um preço. Lembre-se de que, assim como há avisos na estrada, Deus nos dá sinais de advertência parecidos enquanto viajamos pela jornada cristã. Provérbios capítulo 1, versículos 20 e 21 diz: Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Os avisos mais ignorados são os de Deus. A primeira advertência que o homem ignorou foi dada por Deus na criação, e todas as leis e advertências subsequentes dadas por Deus foram desobedecidas. Os avisos podem ser irritantes, mas todos sabemos que eles salvarão nossas vidas. As advertências e leis de Deus são para o seu bem e benefício. Elas não existem para privá-lo das coisas boas da vida, mas sim para ajudá-lo em sua vida cristã e cotidiana. Deus diz que tem planos para te prosperar e não para te prejudicar, planos para te dar esperança e um futuro. Assim são os avisos de Deus também. Eles são para o seu bem e não para te prejudicar. Eles te direcionam para um futuro melhor. As advertências são uma dádiva de Deus, são como bússola nas mãos de um viajante. Às vezes Deus te dá um aviso por meio de outras pessoas, às vezes por meio de sua palavra, às vezes por meio de pensamentos e às vezes por meio de uma pregação na igreja. Ele pode te dar um aviso através de um sermão bíblico. Muitas vezes, quando Deus está lidando com você sobre uma determinada coisa, Ele enviará várias mensagens de diferentes fontes para chamar sua atenção. Você pode ouvir o pastor pregar uma mensagem, depois ler um devocional do dia seguinte, depois ouvir uma música no rádio, e todas essas coisas tratam do mesmo assunto. Quando você ataca o mensageiro porque não gosta da mensagem, está ignorando os avisos de Deus. Você dá mais valor à sua maneira de pensar do que à palavra de Deus e aos seus avisos. Como estamos errados quando pensamos que nossos pensamentos são mais valiosos do que os de Deus. E ainda por cima, a única vez que concordamos com Deus é quando o que Ele fala está de acordo com o que pensamos. Quando Deus nos adverte sobre um perigo, é sábio confiar nele, mesmo quando não podemos ver o perigo por nós mesmos. Dar ouvidos a esses avisos pode salvar a sua vida, não apenas na terra, mas também no porvir. Você não ignora os sinais de alerta afixados ou passa por barreiras em cruzamentos de águas baixas, mesmo que não haja água visível na área imediata. Um cego que não segue o conselho de seu guia acabará caindo em uma vala. Como humano, você é míope e limitado. Você precisa da orientação de Deus Todo-Poderoso, que vê o fim desde o início. Deus é um Deus que tudo vê e tudo sabe. Ele é perfeito e sem erros. As empresas de telefonia móvel projetaram telefones celulares para exibir uma notificação de aviso quando a bateria está abaixo de um determinado nível. O que acontece quando você ignora esse aviso e não conecta o telefone ao carregador? Sim, seu telefone desliga. Isso também ocorre quando você ignora o som de alerta do detector de fumaça. A fumaça pode ser inalada e você pode morrer asfixiado. A mesma coisa acontece quando você ignora os avisos de Deus. O rei Manassés de Judá é um exemplo do que pode acontecer quando alguém ignora a Deus. Apesar do exemplo de seu piedoso pai Ezequias,
Manassés abandonou o Senhor e levou seu povo à idolatria. Ele era surdo aos avisos recorrentes de Deus e continuou com esse mal por um bom tempo. Mas com o tempo, Deus finalmente chamou sua atenção por meio de uma situação dolorosa envolvendo os militares assírios. Humilhado, Manassés se arrependeu e começou a obedecer ao Senhor em vez de ignorá-lo. Ainda mais importante do que ignorar o sinal de um detector de fumaça, ignorar o aviso de Deus em sua palavra e desligá-los completamente, por qualquer motivo, é um caminho perigoso a percorrer. Quando Deus te dá um aviso sobre algo e você se recusa a ouvir e obedecer, você poderá ter algumas consequências negativas em sua vida, como essas que vamos ver a seguir. 1. Você se torna espiritualmente exposto. Você não terá a proteção e o apoio de Deus em sua vida porque optou por ignorar o aviso dele sobre um assunto específico e optou por fazer as coisas com o seu conhecimento humano. O diabo sabe quando não temos proteção. Quando você ignora o aviso de Deus e o desobedece, você comete erros e cai em pecado. O diabo fica sabendo disso, tornando você um alvo fácil para os seus ataques. O aviso de Deus sobre a pornografia é um bom exemplo. Muitos descrevem isso como um prazer que não faz vítimas, mas Jesus apontou que todo aquele que olhar para uma mulher com desejo por ela já cometeu adultério em seu coração. Um coração cheio de luxúria pecaminosa não apenas distorce a mente, mas também afetará as ações de uma pessoa. Quando você ignora o aviso de Deus sobre a pornografia, sua mente se corrompe e isso se acumula em sua ação, fazendo com que você caia facilmente no pecado da imoralidade. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há um caminho que parece certo para um homem. Isso fala do caminho da vida, que um homem ou uma mulher percorre. Seu caminho na vida parece bom e ele se pergunta por que Deus ou qualquer outra pessoa teria uma opinião diferente. A questão é quão enganosa é a maldade. O pecado pode prometer trazer felicidade, poder e uma boa vida, mas não pode sustentar o que dá. Isso deixa claro nossa necessidade de confiar completamente na orientação de Deus e confiar completamente nas advertências dele. Não podemos confiar totalmente em nosso exame e julgamento. Para saber que você está no caminho da vida e não no caminho da morte, você precisa temer ao Senhor e começar a ouvir seus avisos. Você se torna meramente religioso quando ignora os avisos de Deus e começará a fazer as coisas mais mecanicamente do que espiritualmente. Tudo em sua vida permanecerá o mesmo e parecerá comum, como se algo estivesse faltando. Você vai cantar as mesmas músicas, você fará as mesmas orações. Elas podem até ter palavras bonitas, mas você sentirá que algo está fora do lugar ou sentirá que há algo que deveria fazer e ainda não fez. Como resultado, você se torna espiritualmente seco. Você já ignorou um dos avisos de Deus a seu respeito e na hora da oração sentiu como se estivesse sozinho e como se Deus não estivesse com você? Tudo se torna difícil e você se vê tomando decisões ruins repetidamente. Este pode ser o caso. Aqui está uma coisa que podemos ter certeza. Ignorar os avisos de Deus sempre acaba em tragédia. Isso faz sentido porque aquele que nos criou sabe muito melhor do que ninguém o que é melhor para nós. Isso é o que acontece quando você ignora Deus. Quando você está vivendo de uma forma que seu Pai Celestial não aprova, Ele tenta te corrigir, mas você ignora suas advertências. Algo acontece dentro de você. Algo acontece em seu espírito. E o seu espírito pode ser esmagado pela culpa e você perderá sua confiança. O conhecimento de nosso pecado pode produzir fantasmas ou sombras que nos perseguem e fugimos, mesmo quando ninguém está nos perseguindo. Quando você busca o conselho de Deus em sua palavra, em sua casa e em oração, e então faz o que Ele diz para fazer, você vive a vida com entusiasmo e exuberância. Você pode viver a vida com a intrepidez de um leão, mas quando não busca seu conselho, quando o ignora e traça seu próprio caminho, seu espírito não ficará bem. Repentinamente você passa a ser influenciado pela culpa e pelo medo. Mesmo que não expresse isso na superfície,
mesmo que seja no nível inconsciente, no fundo do seu coração, você não está completo e nem está bem em seu espírito. Portanto, leia as Escrituras. Leve seus problemas a Deus em oração e faça o que Ele diz para fazer, para que você possa viver a vida com a intrepidez de um leão. Espiritualmente, você morre quando ignora o aviso de Deus sobre um assunto específico, seja para você abandonar um estilo de vida anterior ou talvez abandonar alguém que não está ajudando você a crescer. Deus viu o fim da situação e está te avisando para parar. Se você ignorar esses avisos e continuar no pecado, será punido com a morte. Não necessariamente a morte física, mas a separação de Deus e a perda da sensibilidade espiritual também são uma forma de morte. Pecar fisicamente, mentalmente e espiritualmente fará com que você se afaste da fonte da vida, que é Jesus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 17: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Nada de bom vem de ignorar o aviso de Deus. Você precisa da orientação perfeita dele em todas as áreas da vida, como casamento, negócios, escolha de profissão ou onde se estabelecer. Se você deseja sucesso, proteção e estar no lugar para o qual foi chamado, deve buscar a face de Deus e prontamente dar ouvidos aos seus avisos. Você já deu um bom conselho a alguém e essa pessoa te ignorou e fez uma escolha desastrosa? Isso faz você se perguntar por que ela se deu ao trabalho de pedir conselhos a você em primeiro lugar. É ridículo. Imagine se você mora em um determinado bairro há anos, um novo vizinho se muda e então ele pergunta onde fica o supermercado mais próximo e você mostra a ele. Você até dá os pontos de referência no caminho para o supermercado. Você se sente feliz por ajudar um novo vizinho, mas assim que termina, ele segue seu próprio caminho diferente das instruções que você deu. Ficamos frustrados quando os outros ignoram nossa sabedoria, mas você já pensou em quantas vezes fazemos isso com Deus? Ninguém dá melhor orientação do que Ele. E, no entanto, todos nós às vezes ignoramos o que Ele diz. Ignoramos o aviso de Deus. Isso não é mais ridículo ainda? Deus criou você e ordenou um destino e um caminho para toda a sua vida, e ainda assim você ignora seus avisos. Você ignora a direção de Deus. O princípio de obedecer e seguir o caminho de Deus é tão importante que Deus repetiu isso em Provérbios capítulo 16, versículo 25, que diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. No Antigo Testamento da Bíblia, o rei Acabe de Israel habitualmente ignora o conselho de Deus. Acabe decide que quer ir à guerra contra Ramote de Gileade. Na opinião de Acabe, a vitória é certa e o rei Josafá se juntará a ele. Josafá está disposto a ajudar, mas não antes de obter a opinião de Deus. Acabe chamou 400 profetas constituídos por ele mesmo para que provissem a vitória, mas apenas um profeta realmente falou por Deus e ele os avisou que Acabe morreria se eles fossem para a guerra. O rei ignorou o aviso de Deus e morreu no primeiro dia de batalha. Como Acabe, você ignora os avisos de Deus. Isso sempre leva à destruição. Ignorar o aviso de Deus e dar razão total à sua raiva pode destruir relacionamentos. Ignorar o aviso de Deus sobre administrar o dinheiro com responsabilidade pode destruir suas finanças. E ignorar as advertências de Deus sobre seu estilo de vida e continuar a viver sem integridade pode destruir sua carreira. Como você está escolhendo viver? Você presta atenção aos avisos de Deus ou está vivendo com o seu próprio conjunto de padrões? Suas escolhas conscientes afetam sua caminhada com Jesus. Se você sintonizar seu espírito para ouvir e se disciplinar para obedecer, terá muito sucesso e intimidade com Deus. Você já se deparou com situações que parecem impossíveis? Já se encontrou em uma conjuntura em sua vida em que seu coração começa a duvidar e você está quase desistindo? E na maioria das vezes, desistir parece uma opção melhor do que seguir em frente, porque o problema é tão grande que você não consegue pensar em enfrentá-lo. A maneira mais fácil é desistir. E isso se tornou a razão do aumento muito acentuado e significativo de casos de depressão e suicídio ao redor do mundo. As pessoas estão escolhendo a única outra opção onde pelo menos controlam a ação. Mas estou aqui para lhe dar uma notícia maravilhosa.
Deus tem o poder de mudar qualquer situação em sua vida. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Ouça-me, filho de Deus, você tem uma porção em um Deus que pode tudo. Muitas vezes estamos bem na porta de uma bênção e não conseguimos ver. A passagem da Bíblia que acabamos de ler diz que as mãos de Deus não são curtas demais para que Ele não possa te ajudar, nem seus ouvidos são surdos. Existe um socorro presente que pode cuidar de qualquer situação. Vamos fazer uma viagem neste vídeo e ao final dele você poderá ver que Deus pode mudar as situações. Você não está sozinho. Deus está com você. A parte mais dolorosa de nossas provações e dores é o fato de que a maioria de nós se sente sozinho e muitas vezes estamos de fato assim. Parece que ninguém se importa. As coisas estão acontecendo ao seu redor como se tudo estivesse bem, enquanto o seu próprio mundo está em ruínas. A solidão das provocações nos faz sentir como se o mundo inteiro não desse a mínima se você morresse ou desaparecesse. Me lembro da história de Jó na Bíblia, um homem muito rico e justo em quem Deus e o diabo apostaram. Em 24 horas, esse rico homem perdeu tudo o que tinha. Ele perdeu seus filhos, sua riqueza, sua alegria e até mesmo sua saúde. Seus amigos e esposa se reuniram em torno dele em meio a essa dor e angústia e o instigaram para que amaldiçoasse a Deus e morresse, porque, segundo eles, a morte era melhor do que a calamidade da vida em que ele havia se tornado. Mas Jó manteve sua fé mesmo passando pela pior forma de zombaria da história, zombaria de seus amigos e familiares. Parecia sombrio, parecia que Jó iria morrer naquela situação. Ele tinha feridas em seu corpo e não tinha mais nada em seu nome além de Deus. Mas ele resistiu porque sabia que não estava sozinho. Na Bíblia, falando no livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, Deus diz: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Você não está sozinho. Existe um Deus que está ciente e que está com você. Você não está passando por este período da vida sozinho. Sempre que o diabo sussurrar em seu coração sobre como você está sozinho em suas batalhas, quero que você encontre força em seu coração com esta passagem de Josué. Deus diz que está com você e não vai te abandonar. Você se lembra de quando era mais jovem e costumava pensar que cada beco tinha um monstro esperando por você? A caminhada mais assustadora da minha vida foi aquela noite que tive que fazer por uma rua muito escura à noite, a caminho do trabalho. Aquela rua era tão escura e assustadora como qualquer coisa que eu me lembro, mas também me lembro de como eu era corajoso para entrar naqueles becos quando estava com meu irmão mais velho. Eu não tinha medo daquela rua sempre que estava com ele. Da mesma forma, sua confiança é impulsionada pelo conhecimento de que Deus está com você. O Deus das maravilhas está com você. Aquele que tem a capacidade de mudar a situação a seu favor está com você e você tem o apoio eterno dele. A pior mentira que o diabo conta aos cristãos é para fazê-los acreditar que perderam a batalha. Meu pastor pregou uma vez sobre uma mensagem intitulada Aguente só mais um pouco, e isso abençoou minha vida. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus estava falando com Jeremias sobre um futuro e esperança. Jeremias, a essa altura, era produto de um sistema escravista em outra terra. Alguém que estava sendo mantido em um país estranho, fora da força. E Deus veio até ele para dizer que ele e o seu povo tinham esperança e um futuro planejado para eles. Veja bem, até que o futuro e a esperança de Deus se manifestem em sua vida, sua história não terá acabado ainda. Você pertence a uma herança que carrega o toque do finalizador. Deus não vai te abandonar em suas provações. Na verdade, Ele tem um plano que termina perfeitamente para você, não importa a tempestade. Uma pessoa que está no futuro de Deus e tem esperança não se deixa consumir pelas provações.
Deus vai orquestrar tudo para trabalhar a seu favor. Você já considerou o significado da onipotência de Deus? Tirei um momento para realmente sentar e pensar sobre o reino da onipotência, onde você tem o poder de chamar coisas que não existem como se elas existissem e poder ver a manifestação física disso. Esse é o reino em que nosso Deus existe. Um reino que desafia o tempo e os acontecimentos. Preste muita atenção no que vou falar agora. Não importa há quanto tempo o diabo e seus desafios estão atacando sua vida. Não importa quantos lugares você tenha ido e ainda assim nenhuma ajuda chegou. Deus possui poderes de onipotência que lhe permitem reverter, criar e destruir, se necessário, qualquer situação a seu favor. Aguente mais um pouco. Deus não prometeu que o mundo seria livre de problemas e tribulações. Por toda a Bíblia há dicas, advertências e sinais sobre tempos cada vez mais difíceis que virão. O apóstolo Paulo, em seus ensinamentos, falou sobre como devemos nos preparar para os dias maus. Até Jesus falou sobre os tempos sombrios que viveremos em nossa jornada rumo à salvação. Mas a vitória é de quem não desiste e vai até o fim. Não há vencedor no meio do caminho e não há coroa quando a corrida é abandonada. Os desafios irão te levar a levantar as mãos para cima em sinal de desistência e você será consumido pelos problemas em sua vida. Mas existe uma habilidade finalizadora com a qual Deus te fortalece quando você persevera na sua luta. O reino de Deus é governado por princípios e alianças. Cada princípio e aliança vem com suas recompensas. Uma das recompensas prometidas aos que resistem e lutam é a coroa da vida. A Bíblia fala sobre isso em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida é para aqueles que lutam. Os que desistem não receberão nenhuma recompensa. Quando o diabo lhe diz para desistir é porque ele viu a sua glória no final da batalha. Não pare. Aguente firme mais um pouco, porque Deus entra na luta quando você percebe que por sua própria força não chegará a lugar nenhum. Aguente firme e envolva Deus na sua vida. Lembra da onipotência dele? Nada está realmente perdido ou acabado até que Deus diga que está. Uma das melhores coisas sobre Deus é seu sistema de recompensa. Tenho visto restauração em minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Se há algo em que acredito sobre Deus é o fato de que tudo pode ser consertado e tudo pode ser restaurado. Ana, a mãe de Samuel, era estéril e profundamente triste por causa disso. Chegou uma hora e ela foi orar em Siló. A história do nascimento do profeta Samuel está registrada nos 2 livros de Samuel. A Bíblia registra como Deus deu a Ana um filho, que depois se tornou o profeta Samuel, o juiz espiritual de todo Israel e um antepassado de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo porque sua mãe não aceitou continuar estéril. O negócio de Deus é restaurar vidas. Deus enviou Moisés ao Egito para restaurar seu povo, os israelitas da escravidão, para uma terra que havia planejado para eles. Na viagem para fora do Egito, o coração do faraó se endureceu e ele perseguiu os israelitas com seus soldados com a intenção de devolvê-los aos seus campos de escravos. Moisés conduziu os israelitas até o Mar Vermelho e parecia que aquele era o fim do caminho, porque na frente deles havia um mar que ninguém podia atravessar. A situação piorou quando eles se viraram e viram os milhares de soldados do exército egípcio em seus cavalos vindo em sua direção. Presos entre o exército e o mar, eles entraram em pânico e começaram a expressar seus medos. Mas a Bíblia registra no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14, que Moisés respondeu ao povo. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O final é bem conhecido por nós. Um dos maiores milagres da história foi realizado naquele dia, naquela hora. O Mar Vermelho se abriu e as pessoas caminharam. Essa é a mensagem para você hoje, meu amigo e minha amiga. Não temas.
Deus está aí com você agora. Confie nele e ele lutará por você, em nome de Jesus. Quão poderosa é a falta do perdão? Isso pode realmente destruir a sua vida? Permita-me dizer quão poderosa é a falta de perdão e como ela destrói a vida de qualquer um que se apega a ela. Você pode ter feito coisas injustas com você mesmo. Talvez você precise de um caso resolvido entre você e alguém que te fez mal. Talvez alguém tenha abusado de você. Talvez você tenha até perdido a infância por causa do que te fizeram. A vida está cheia dessas coisas ruins, feitas pelas pessoas por suas próprias razões. Um parceiro vai embora sem olhar para trás e seu cônjuge tem que criar os filhos sozinho. Um parceiro de negócios te engana e isso te custa dinheiro, sua integridade, sua posição. A traição pode vir da família ou de amigos próximos. A Bíblia até nos disse que aqueles que têm maior probabilidade de se voltar contra você podem ser pessoas da sua própria casa. O próprio Jesus apontou algo que eu quero que você tome nota enquanto viver na terra. Lucas capítulo 17, versículo 1, diz: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. A versão da Nova Tradução na linguagem de hoje diz: Jesus disse a seus discípulos: Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Note que o próprio Jesus disse que é impossível viver uma vida onde ninguém te ofende ou provoca um escândalo. Enquanto você viver, não importa o quão justo ou santo seja, você pode evitar ofender as pessoas tanto quanto puder, mas não pode impedir que as pessoas se manifestem contra você. Em outras palavras, sempre haverá alguém para pisar em seus pés. Você pode tentar evitar, mas o inimigo sempre colocará alguém estrategicamente na tentativa de fazer você tropeçar, fazer algo que não deveria fazer e dar a ele a oportunidade de trazer danos à sua vida. Você sabia que algumas pessoas nem mesmo sabem que estão sendo usadas pelo diabo para fazer os outros tropeçarem às vezes? Para essas pessoas, elas podem estar agindo por sua própria vontade, mas no espírito, Satanás está puxando os cordões. É por isso que ele é o verdadeiro inimigo, não o homem ou a mulher que causa a dor, mas o próprio diabo. É como uma arma e um atirador. A polícia não prende a arma por assassinato. Ela pode confiscar essa arma, mas o julgamento e a sentença recairão sobre o atirador. A arma causa o assalto, mas o usuário é quem é o verdadeiro criminoso, e não a arma. Satanás é o atirador de todas as feridas que você já passou. E é normal sentir dor. Você é humano, não um robô. Deus deu a você emoções para sentir também. No entanto, quando você não sabe quem é o seu verdadeiro ofensor e adversário, você pode se apegar tanto às dores e ofensas que elas o envenenam por dentro, afetando seus pensamentos e ações a partir de então. Isso é chamado de falta de perdão, o ato de guardar ofensas com amargura, principalmente com uma intenção maliciosa e vingativa. Você pode optar por guardar a mágoa, ficar com raiva e amargurado e, como resultado, permitir que ela envenene o seu coração, ou pode optar por se livrar desses sentimentos. O enganador, o diabo, pode incessantemente fazer você acreditar que não consegue perdoar por causa da dor que está sentindo. Mas você não apenas precisa, como deve deixar tudo o que aconteceu para trás e se livrar dessa mágoa. Ele pode fazer você sentir que os outros te fizeram mal e merecem seu ódio e devem sofrer pelo que fizeram. Mas você precisa saber quem é seu verdadeiro inimigo e se livrar desse peso. Veja, você não perdoa a pessoa porque ela merece ou por causa dela. Se assim fosse, quase ninguém mereceria perdão. No entanto, você está perdoando para o seu próprio bem. Quando perdoa alguém, você está tirando o poder dessa pessoa de feri-lo. Quando você perdoa, está retomando o controle de sua vida. O erro que cometemos com frequência é que nos apegamos a isso e continuamos sendo amargos e com raiva. Tudo o que estamos fazendo é dar poder para essas pessoas continuarem nos machucando. A pessoa pode estar lá fora, curtindo a própria vida,
enquanto você se senta em seu cantinho, cutucando suas feridas, revivendo suas mágoas repetidamente e ficando com raiva. Essa raiva continua a crescer, tornando mais difícil se livrar disso e perdoar, finalmente envenenando seu coração em relação a essa pessoa ou grupo e fazendo com que você dê espaço ao diabo em sua vida para transformá-lo de quem você deveria ser, uma pessoa abençoada e feliz, em alguém amargo e triste. A falta de perdão produz uma tempestade emocional de angústia na qual sentimentos de estresse, ansiedade, depressão, insegurança e medo começam a criar raízes e prosperar em nosso coração. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, disse: Alexandre o ferreiro me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa, de acordo com o que ele fez. Paulo ficou ofendido, mas estava tomando a decisão de se afastar e deixar que Deus cuidasse disso. Ele estava escolhendo fazer o que Deus havia dito em sua palavra: a vingança é minha. Romanos capítulo 12, versículo 19, diz: Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Nesta carta, Paulo estava citando Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Este servo de Deus a quem podemos imitar estava escolhendo trilhar o caminho certo de não tratar seus ofensores de acordo com a mágoa que sentia, mas deixar que Deus cuidasse dos problemas, porque ele tinha mais virtudes vitais para encher seu coração do que a falta de perdão. Ele escolheu não trilhar aquele lado de amargura e falta de perdão, mas caminhar em direção ao caminho de Deus para cumprir seu destino. Um dia, Jesus falou sobre o perdão, e Pedro, que parecia estar sempre sendo movido por suas emoções, veio perguntar mais a Jesus sobre esse assunto. Ele provavelmente queria descobrir quando estava tudo bem em se vingar de seu ofensor. A resposta de Jesus é a prova de que Deus quer que andemos por um caminho melhor e não demos espaço ao inimigo em nossas vidas. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão ou irmã que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você não pode permitir que um maltrato, um xingamento, um divórcio, uma infância difícil ou uma traição te afaste do belo destino que Deus planejou para você. Outro exemplo bíblico é o do jovem José, que em meio às traições dos irmãos e da esposa do seu chefe, ainda manteve a perspectiva correta e perdoou a todos que o feriram. E no final, José chegou ao seu destino ordenado por Deus com uma consciência livre de ódio. Veja bem, José, assim como qualquer um de nós, tinha tantas desculpas e motivos para ser amargo, irado e não perdoar quem o feriu, principalmente seus irmãos e a esposa de Potifar. Se a falta de perdão não pode se enraizar em sua vida, então ela não pode controlar você. Se a falta de perdão não pode controlar você, então não pode arruinar sua vida. Em vez disso, você apreciará o que a verdadeira alegria e a vida significam. Que jornada José teve! No entanto, ele perdoou e escolheu deixar de lado todas as traições e ofensas. Quando Deus o promoveu desta vez, ele estava acima do seu antigo chefe, da esposa dele e dos irmãos também. Quando seus irmãos se encontraram com José, eles não puderam reconhecê-lo até que ele se deu a conhecer a eles. José estava indo tão bem e a glória de Deus havia embelezado tanto sua vida que seu coração era puro e simples para perdoar. Seus irmãos, por outro lado, não estavam livres do passado. Eles eram prisioneiros de sua maldade contra seu inocente irmão mais novo, a quem venderam como escravo e presumiram que estava morto simplesmente porque tinham ciúmes dele. Ele os viu naquele desespero e seu coração se compadeceu deles. Veja, este é um dos verdadeiros sinais de perdão. Quando você pensa ou vê a pessoa que o feriu e não está pensando em machucá-la de volta, ou desejando que algo de ruim aconteça com ela, então você realmente a perdoou. José teve uma visão maior, como vimos anteriormente. Eles atingiram José,
Mas Deus tinha um plano para isso. Amado, Deus tem um plano para a sua dor. O que quer que tenha acontecido com você, sim, isso quebrou você. Sim, custou muito de você. No entanto, Deus tem um propósito para o seu destino. Isso não é o seu fim. Isso, por mais lamentável que pareça, só tem tanto poder para acabar com o seu destino quanto você permitir. Se você puder dar a Deus a chance de curá-lo e tirar o melhor proveito de sua situação, ficará surpreso com a diferença que poderá fazer. A traição dos irmãos serviu ao plano de Deus de tornar realidade o sonho de José, e isso acrescentou mais valor à sua vida ao escolher perdoá-los. Eu vi mulheres abusadas se tornarem verdadeiras heroínas para mulheres mais jovens passando pelo que elas passaram antes. Tenho visto ex-viciados se tornarem instrumentos de encorajamento para os jovens escaparem do que eles sobreviveram. Eu vi membros de famílias de vítimas assassinadas se tornarem a razão pela qual os assassinos se tornam pessoas melhores. Não é uma prisão, não é um centro de reabilitação ou um terapeuta. Não. Alguém mostrou a eles o que significava viver sem amargura e ódio, e isso os libertou. Me lembro de ouvir uma declaração feita por Nelson Mandela, que dizia: ao sair pela porta em direção ao portão que levaria à minha liberdade, eu sabia que se não deixasse minha amargura e ódio para trás, ainda estaria na prisão. Amado, seu destino é grande demais para permitir que o que uma pessoa fez o impeça de seguir em frente. É impossível e torturante viver uma vida cristã vitoriosa com falta de perdão em nossa vida. Não é a ofensa que destrói os relacionamentos, mas sim a incapacidade de perdoar. A falta de perdão é um pecado que aprisiona a pessoa que não perdoa em sua própria prisão. É tão ruim quanto ser escravizado por drogas e álcool que alteram a mente. A falta de perdão irá destruí-lo como um câncer incurável. A falta de perdão é um pecado que causa amargura em nossa vida. A falta de perdão constrói um muro entre os outros e nós. Embora suas ações sejam erradas e cruéis, recusar-se a perdoar também é errado e cruel. Quando deixamos de perdoar, estamos deixando vencer quem quer nos machucar em vez de deixar o amor vencer. Além disso, a palavra de Deus nos diz que perdoar os outros é uma maneira de mostrar a Deus que apreciamos o perdão de nossos próprios pecados também. Jesus diz que devemos esquecer de ter nossas orações respondidas ou receber o perdão de Deus quando nos recusamos a perdoar aqueles que nos feriram, não importa o que eles tenham feito. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, diz: e sempre quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-o, para que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. Isso é claro, meu amigo. Não deixe a falta de perdão destruir sua vida. Isso nos torna amargos. Aqueles que são amargos muitas vezes se perguntam por que estão tão exaustos, frustrados e com raiva o tempo todo. Na verdade, isso tem um efeito negativo na saúde e na estabilidade mental. O ciclo vicioso da amargura exala estresse e danos incalculáveis à mente e ao corpo. Sente-se e reflita sobre os efeitos da falta de perdão. Ela te deixa mais feliz ou mais alegre? A falta de perdão não agrega valor algum à sua vida, absolutamente nada. Então, por que será que o diabo quer encorajá-lo a continuar se apegando a essa falta de perdão? Ele sabe que você também vai sofrer. Vamos deixar de lado seu ofensor por um momento e focar em você. Você perderá sua alegria a cada lembrança da dor. Você perderá a paz de espírito e provavelmente experimentará estresse mental ou de saúde. Suas orações não serão atendidas. Já vimos isso antes. Você estará praticamente vivendo em pecado e, portanto, não entrará no céu quando deixar este mundo. Os dois últimos exemplos mencionados são os mais preocupantes. Imagine acreditar em Deus por um milagre e a única coisa entre você e isso é a falta de perdão em seu coração. E para piorar, às vezes nem percebemos que estamos amarrados na derrota
no fracasso e na aflição, porque demos permissão ao inimigo por meio das ofensas acumuladas em nossos corações. O perdão pode ser difícil. Por favor, entenda que não acontece da noite para o dia, mas é um processo que deve ser trabalhado. Se você tem o desejo de perdoar e pedir diariamente a ajuda de Deus, pouco a pouco esses sentimentos negativos serão menores até que um dia todos eles vão embora. Eu sei que você pode ter uma razão válida para estar com raiva. Assim como José, você não foi bem tratado, não foi sua culpa. Você não tinha controle sobre isso e o que eles fizeram não foi certo. No entanto, o perdão não significa que você está diminuindo a ofensa. Não há desculpa para o erro deles e não significa necessariamente que você deva voltar a ser amigo dessas pessoas. Não. O perdão é deixar isso de lado, parar de insistir nisso, parar de repeti-lo em sua memória, parar de construir sua vida e caráter em torno desse acontecimento e parar de permitir que isso defina quem você é. Você está no comando de sua atitude. Mude sua atitude e você mudará de ideia. Mude sua mente e você mudará a sua vida. Só Jesus Cristo pode transformar a amargura da alma em doçura e alegria. Depois de levar seu coração ferido ao Senhor, você deve perdoar a pessoa que abusou de você e dar a Jesus a oportunidade de juntar seus pedaços quebrados. Uma das maneiras mais fáceis de perdoar as pessoas e deixar de lado o ódio é orar por elas. Não para que sofram ou algo assim, mas para que fiquem bem. Quando você ora por pessoas que você sabe que te machucaram e te colocaram em sofrimento, você está confrontando suas emoções e colocando elas sob seu controle. Ao orar por essas pessoas, você está trocando a dor que elas causaram pela paz que Deus traz, e ao trocá-la, você as coloca nas mãos do único que pode lidar com o problema. Deus vê tudo. Deus conhece cada pessoa que pode ter machucado, violado ou traído você. Ele prometeu e deu o dobro para aqueles que o colocaram em primeiro lugar em confiança e submissão. Não se esqueça que Jesus perdoou e até orou por aqueles que o colocaram na cruz, porque ele sabia o quão poderosa era a falta de perdão. E ele não iria carregar aquilo com ele para o túmulo. Não haveria salvação para você e para mim se Jesus não tivesse feito isso. E se ele fez isso, então precisamos perdoar também. Por favor, lembre-se, nada pode superar o amor. O amor sempre reinará supremo. Você quer verdadeiramente ser livre? Então peça a Deus para ajudá-lo a se livrar de todas as ofensas que espreitam em seu coração e ajudá-lo a se livrar desse cavalo morto chamado mágoa, que você vem carregando a sua vida inteira.